Fala, André, tudo bem? Como é que você tá? É um Bom, prazer estar com você, direto da Espanha, cara. direto da Espanha, Direto da da Espanha. Espanha. Tô aproveitando que você tá aqui fazendo negócios, desenvolvendo mais a sua empresa e aproveitando para a gente poder discutir alguns assuntos. E eu já entendi que você é o cara da logística internacional. A gente vai falar um pouco desse tema aqui, da parte de intermediação e com toda a clareza que, na verdade, o mercado é construído, né, André? Então, assim, fora o empresarial, para a gente começar a entender o André é pessoa, o André é CPF. Quem que é o André? O André é casado, o André tem filhas, tem filhos. Como é que funciona a rotina aí, André? É um prazer poder falar com você. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, o André é um rapazinho de 39 anos que está casado com a Mariana, tenho duas filhas, né? Duas filhas, cara. Duas, a Helena de 10, a Lorena de 7 anos. Estamos vivendo nesse exato momento na Espanha, né? Temos uma empresa de logística, de transporte e logística lá na Inglaterra, na qual a Legal. gente comanda um pouco a distância. E uma empresa nova aqui no Brasil que nós estamos abrindo aqui daqui uns dias, que está começando a engatinhar aí, quem Em que sabe lugar do Brasil? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Que região? Pra gente saber o negócio que você tá montando aí. A gente tá numa região ali, localizada ali em Barueri, Alphaville, ali em São Legal, Paulo. legal. Estamos começando ali um novo projeto. E André, você é um cara intenso nos projetos, né? Eu queria saber um pouco da trajetória, do início. O que que aconteceu que te motivou? Porque você está tocando negócios e a gente sabe que a pressão de tocar um negócio, a forma, o entusiasmo que a gente tem que ter não é um entusiasmo comum. Hoje, independente de onde você está, no Brasil, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, ter entusiasmo para empreender na época que a gente está, cada vez tem que ser maior, principalmente com autonomia, uma operação que você consegue estar na Espanha, tá no Brasil, ela está funcionando agora. Então, assim, onde que começa isso? Onde que surgiu esse desejo por empreender? E detalhe, em que ponto que você iniciou antes de você chegar a sair daqui do Brasil para começar a trabalhar? Bom, eu acho que começa da minha teimosia, vamos dizer assim, um pouco aquele famoso ego iniciante, assim, né? Quando eu tinha 13 anos, comecei com um trabalho na área de TI, né? Fazendo parte de software, hardware de computadores, né? Toda a parte de instalação ali, formatação de Que ano que computadores. era isso, mais ou menos? Rapaz do céu, foi muito. Eu tinha 13 anos de idade, faz, 13 anos, cara. faz só 26 Faz anos só vinte e atrás. seis anos. Pô, Nos anos era 2000, os anos os 2000 anos ali. 2000. Ali Caraca. fundado nos 2000, 2001. Comecei trabalhando com o meu tio, que tem uma empresa até hoje aqui em Londrina, né, e regiões, atua em várias cidades aqui, Legal. né? E eu fui crescendo, fui amadurecendo essa parte da parte de TI, fomos para a parte de internet, quando começou a migrar da SL aqui dentro Saindo da do Brasil, escada ali. saímos, começamos a fazer instalações, né, no esqueleto de prédios, fomos trazendo a internet via rádio, que nós ouvia muito falar antigamente. Chegou a ser pioneiro, então, nesse Em aspecto. Londrina tinha alguns Cara, que legal. pioneiros. E aí, com o tempo, nós fomos crescendo, e aí fui amadurecendo, fui ganhando, né, escalas. E eu sempre tive uma opinião diversa, até meu próprio tio, né? Então, chegou um tempo, aos 22 anos de idade, que eu busquei por crescer sozinho, começar a empreender sozinho. Fui abrir a minha primeira empresa de internet via rádio. Começou ali, aos 22 para 23 Então anos. você começou nesse nicho. E quanto Sim, tempo depois que você tinha iniciado com ele ali que você tomou a decisão de empreender sozinho? olha, demorou. Demorou quase 10 anos. Porque foi Caraca. tendo ali Então você foi até divergências. 2010, 2008 Foi ainda. 2011, foi quando eu comecei a ter a inclinação já de querer sair. Em 2012, 2013 eu abri. Entendi. Aí foi quando eu abri a empresa, e fiquei com ela até 2017. 2017, eu vendi a empresa, tinha alcançado algumas coisas, nós vendemos. Em 2018 foi quando a gente decidiu ir para. 2017 fui para a primeira vez para a Inglaterra. E assim, quando você decidiu vender um negócio, né, e você estava ali de frente com um cenário que é o quê? Pô, você tá saindo de uma fase que tá aqui no Brasil agarrado, com operação rodando, pessoas envolvidas, eu acredito que você tinha equipe envolvida nisso, né? Uhum. Não era só você. E aí, como é que foi esse processo de decidir vender um negócio que você construiu? Porque tem Ela, empresário que é apegado, André. sim, Eu quero que sim. você fale pra esse cara, o cara que é apegado ao negócio que ele construiu. Quanto que você teve o sentimento? Pô, deu a hora desse negócio, deu a hora de eu vender essa empresa. Quando ela começa a tomar mais conta da sua vida do que o necessário, o suficiente. Não é Entendi, suficiente para você mais. Então, entendi, chegou um ponto que eu falava, eu acordava e dormia no mesmo local, vivia aquilo e dormia com aquilo. É um problema atrás do outro, porque mexer com a internet não é fácil. É um problema que, se a gente tem um cliente hoje de logística que está tendo um problema básico,
maravilha, você vai lá e resolve. Sim. Mas quando você tem um problema com um cliente de internet, é o dia inteiro. Deu um oscilar da internet São dele. tickets diferentes e perfis Isso. diferentes também, E né? são pessoas que querem o tempo todo sem uma oscilação. Então começou, o telefone começa a consumir você. Muitas Ah, ligações, entendi. muito atendimento, muito problema. São aparelhos eletrônicos que danificam muito fácil. Então, assim, é diferente o mercado. A pessoa tem que ter um estômago muito grande para estar ali e não tem que ter vida. Porque o cara que trabalha com internet é um cara que provavelmente não tem vida. Entendi. E aí foi o lugar que você desenvolveu resiliência, então. Sim. Aí meu ego foi ficando sem ele. Foi ficando sem meu ego que eu tinha lá atrás, foi acabando. Ou seja, esse número de problemas gerou uma resiliência que você teve que olhar e falar: bom, aprendi a lidar com o problema, entendi a lição desse negócio, mas tem que passar ele para frente. Eu acho que o bom empresário é isso. Ele vê uma oportunidade, eu recebi uma proposta de compra, abracei ela, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque tudo está vendo. Quando o Entendi. cara é empresário, tudo está vendo. Depende do preço que você vai ter. Apego emocional pode te levar à ruína. Isso é verdade. Sempre foi assim. Pode conversar com os maiores empresários. Eles não. O negócio é feito ou para ser vendido ou para ser Ou dado. para ser herdado. Aí é um legado. Tem gente que trabalha em cima de legados. Aí é diferente. Né? Nós estamos falando. Hoje está muito superficial criar uma empresa. Isso é É difícil ter verdade. um legado ali em Isso é cima. verdade. Então mudou muito Aquele esse negócio que o conceito. cara construía com 20, 30 anos, aí o filho dele já vinha querendo dar sequência. Na verdade, a gente vive uma era que a comparação digital também tirou esse detalhe do cara, né? O cara, na verdade, ele cresceu numa estrutura, ali o pai dele sendo empresário, ele vê o cara de outro nicho, ele fala, bom, quero ser igual esse cara. Ele perde aquele apego, né? E aí, entender isso da sua forma, qual que é a maior lição de empresário que você tirou nesse período lidando com tantos problemas? Porque assim, a gente acaba fechando muito a nossa visão quando a gente está lidando com muito suporte, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa um pouco natural. E aí, como é que foi para o André, antes de chegar à decisão final de falar, cara, não tenho apego a isso e estou vendendo isso? Como é que estava o seu estado como empresário nesse cenário aí? No início você está muito confuso, porque você fica numa corda bamba entre se eu vender, o que eu vou fazer depois, ou já tem um negócio, aí você fica na dúvida se você vai para lá, se Será que vai isso para vai me dar cá, tanto lucro como o outro? Vai me dar... será que eu vou conseguir de novo me levantar? Essa é a pergunta que o empresário sempre se faz, até ele entender como que funciona o dinheiro. Depois que você entende que o dinheiro é uma ferramenta igual uma chave de fenda, Caraca, que você pode tirar muito ela bom. daqui, passar ela para lá, que você trabalha com ela. E é assim, você não trabalha para ela, você trabalha com ela. Então, quando você entender que é igual uma chave de fenda mesmo, que você usa para desparafusar uma porquinha ali, um parafuso, fazer uma coisinha diferente, para arrumar as suas coisas, aí você começa a entender que o dinheiro ele foi feito para rodar e não ficar preso dentro da sua mão. Muito bom, muito bom. E aí eu quero ainda puxar mais algo dentro disso, cara. Entendendo que toda empresa é feita para ser vendida. O que que uma empresa precisa ter para ser vendida? Porque, assim, até mesmo um negócio, independente dele estar dando certo para o dono ou não, ele tem que ter um processo mínimo para ele ser comprado, né? Com Uma certeza. sequência. E o que que uma empresa precisa cumprir de requisito? Você que passou isso na pele, para ela ser vendida, para ela ser negociada. Para mim, cultura. A Entendi. empresa tem tá com uma cultura muito forte. Porque se todos os colaboradores estiverem no mesmo, na mesma linha que você, trabalhando com a mesma frequência que você, entendendo que o jogo ali é que todo mundo se abraçando vai mais longe, com certeza essa empresa está sendo vendida por muito mais valor. Ela Entendi. tem mais valor, porque você não vai ter aquela laranja podre. Você vai entender que todo mundo está abraçando a mesma coisa que você. Se você fala assim, ó, a meta é 15, mas se a gente chegar a 20, todo mundo vai ganhar um negócio a mais, e o time fala assim, nós vamos tentar 25. Uau. O time vai querer ir buscar Legal. o que você quer. Porque quando você tem um time bom, cara, as metas são todas batidas. Sempre mais para cima, sempre vai subir, você vai puxar. Eles sempre vão te puxar. Você, às vezes, vai puxar uma coisa e eles vão puxar outra. E não vai ser aquela coisa de cada um puxar para um lado, para arrebentar uma corda. Eles estão puxando você para cima mesmo. Tá? Os colaboradores estão vindo junto. Então, essa, para mim, a cultura tem que ser a coisa mais forte de uma empresa. Ou seja, antes de qualquer coisa, a cultura da empresa ela é o que estabelece o preço que a empresa vai ser vendida. Com certeza. Entendi. E aí, quando você se depara com isso, André, beleza. Provavelmente chegou alguém lá, falou, André, assina e se retira. A operação agora vai ser para outro negócio. Como que foi o seu próximo passo depois disso? Como que foi esse processo?
Depois que a empresa de telecomunicação foi vendida, eu entrei numa sociedade junto com a minha esposa na parte de marketing. Legal. Ela já estava começando a empresa de marketing. Falei, bom, então vamos lá, eu tenho dinheiro no bolso, você está precisando de mais cliente, eu vou impulsionar você e nós vamos começar. Aí nós começamos a fazer algumas palestras, fazendo mesmo, né, eventos com ela e ela fazendo, palestrando, chamando alguns clientes para palestrar junto. E começamos, nós fizemos aqui 4 edições de uma palestra chamada Conexão. E a primeira tinha 90 pessoas, a segunda tinha 250 pessoas, a terceira já tinha 500 E pessoas. vocês daqui, Tudo de porque Londrina. dizem que santo de casa não faz milagre, mas Então, você todo mundo conseguiu aqui. colocar a galera dentro, Sim, a envolvida. terceira deu mais de 500 pessoas. Uau, Então, assim, cara. começa a vir. Aí, quando veio a quarta que nós fizemos online, que deu, acho que 380 pessoas no online, porque já estava começando aquela conversa de pandemia, 2018, 2019, já estava o pessoal Entendi. ficando com medo. E aí foi quando a gente decidiu falar assim, olha, tá tudo funcionando, temos alguns clientes aqui, mas vamos mudar nossa estratégia? Vamos buscar um know-how maior? Vamos aumentar o nosso ticket? Como que nós podemos fazer isso? Vamos para a Inglaterra. Vamos buscar a experiência lá fora. Porque quando você voltar, o que nós vamos poder fazer? Quanto nós vamos poder cobrar? Qual vai ser o nosso valor de ticket médio? Legal. Quanto vai ser o nosso high ticket agora? E aí foi a nossa estratégia de mudar. Caraca, e quando vocês entenderam que a decisão era essa, vocês estavam então encarando o período de pandemia ali. Pandemia. E pro negócio da sequência nisso? Porque assim, vocês tomaram a decisão de ir, mas vocês tinham uma operação muito estabelecida, que vocês já estavam com nome, evento acontecendo, pessoas convidando vocês, empresas querendo participar. E aí, quando você corta esse cordão com o Brasil, né, de forma positiva, porque você vai consumir mais de lá, você vai extrair mais de lá. Como que é tá fora e falar assim, bom, agora eu vou lidar com outra cultura, É. com outras pessoas. No início a gente pensou, as portas vão se fechar o físico. Então vai ficar só o digital. Então ou a gente vai pensando em abrir uma barreira maior, abrir uma porta maior mesmo, Sim. né? Porque nós vamos ter uma barreira agora física que não vai poder mais Uma limitação, né? não vai ninguém mais poder fazer nada, nenhum evento físico aqui presencial. Então nós temos que trazer uma força maior, trazer uma força maior para o mercado digital. Então, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos trazer? Então, trazendo mais tração no online. E essa foi a nossa estratégia, Legal. buscando mais clientes. E se manteve o resultado? Não, foi difícil, cara. Foi difícil. Para todo mundo, eu acho que Não, né, com todo certeza. mundo perdeu muito cliente, todo mundo deu um baque na vida de todos aqui. Todo passou Todo mundo segurou o dinheiro. Todos. Então, assim, chegou lá, achamos que ia dar certo e não deu, é claro. Aí você vê que nem tudo que você planeja dá certo. Começa a ter problemas. Isso é legal, André, de falar. Não, porque E não quando é o tudo planejamento flores. não funciona, como é que faz? Aí você vira um solucionador de problemas. Muito bom. Porque é isso que você vai ter que ser. Ou você aprende a solucionar problema, quando você se derruba no caos e tá lá dentro, ou você aprende a navegar sobre o caos Você com morre ele, afogado. ou vai ser engolido, como Sim. mais uma pessoa como todos são normalmente. Exatamente. A maioria. Exatamente. E aí, olhando para esse cenário de mercado, vocês saem daqui. Qual foi o primeiro país que vocês já foram morar? Foi para Espanha mesmo ou foi para outro lugar? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Sim. Aí você chegou lá. Cara, qual que foi a realidade de mercado que vocês encontraram estando na Inglaterra? No ano de pandemia, próximo a essa época? Nós chegamos lá em 2019 para 2020, finalzinho do ano, né? Aí a gente já pega lá fechado. Eu Nossa. cheguei 2 semanas depois, deu lockdown no país. Aí, simplesmente olhava para a rua, parecia Velho Oeste. Ninguém na rua. Visitar cliente? Possíveis clientes? Não existia. Inexistente. Então, o que acontece? Você recebe um monte de portas fechadas e é engraçado, porque você tem que rir, não tem o que fazer nesse cenário, você simplesmente olha para um lado E e vocês tinham outro. queimado os barcos aqui, basicamente, ou não? Não tinha queimado os barcos, mas também não podia voltar, estava em lockdown. Caraca! Ninguém podia sair do país, então era uma coisa que não acontecia. Ou seja, o experimento teve que virar a realidade de vida. Não, teve que andar conforme o que tinha, não tinha mais nada ali. E aí, do real para Libra, basicamente. Sim, nós tivemos que puxar dinheiro vários meses do Brasil, porque aí a gente montou uma estratégia que não funcionou, e aí começa tudo de novo.
Você começa com um emprego de CLT, você vai lá trabalhar para as pessoas, Nossa, começa André. tudo de novo, porque eu acho que essa é a magia do empreendedor. Ele sabe a hora de dar o passo para trás. Ele sabe Isso é verdade. que ele vai dar o passo para trás para depois dar o passo para frente. Peraí, não, calma, calma, eu vou só pegar um fôlego aqui, mas eu vou voltar. Tem uma famosa frase que a galera diz assim: ah, pra trás, eu não vou pra trás nem pra pegar impulso. Quebra, Sim, sim. quebra, pô. Esse é o Dr. Clóvis, né, que a Né? gente fala. Tipo assim, pô, nem sempre é só isso, né? Tem momentos que a gente precisa não voltar pra trás, mas reduzir o ritmo pra poder ter combustível pra chegar no objetivo. Com certeza, 2 filhas pequenas, você se vê num cenário que não tá nem um pouco confortável, Fora da sua cultura. totalmente fora da cultura, não falando inglês ainda. Tem o lado negativo em toda essa história. Só a Mari Caraca, falava André. inglês. Então, você imagina, E eu você é o cheguei responsável da é, família ali. sim, vai trabalhar de emprego, E deixa eu entender algo, uma pergunta muito pessoal essa, claro. tá? Sinta à vontade para comentar sobre isso. Você vende a empresa e, na verdade, isso se torna caixa para você basicamente sobreviver até o processo de reinício dar certo? É isso que Com acontece? certeza. Caraca, André. Eu tive que fazer isso ou ter dificuldades. Caraca. Mas é igual eu te falei, Mas você já era resiliente, você lidava com cliente de isso. provedor, pô. É o que eu falei. Quando você começa a entender que o dinheiro é uma ferramenta, você entende que por mais que você está gastando e não está entrando, você fala meios para fins. Então você Entendi, entende que uma hora você está pegando ali só um fôlego e você vai trazer de volta o seu ritmo. Porque eu tinha que aprender o ritmo novo. Né? entendi. A minha ideia é o quê? Cuidar dos clientes do Brasil, enquanto a Marito captava clientes da Inglaterra. Então, ela ia trazendo, enquanto eu ia aprender a falar inglês. Então, começava eu cuidar da administração, cuidar Tava lindo Não, no... tava, na minha cabeça estava tudo funcionando. Era um banco imobiliário. Fácil, fácil. Cara do céu. Aí eu não sabia que as hipotecas eram tão altas. E agora vai o ponto ideal. Aí o empresário que sai daqui do Brasil, fez a venda de um negócio, fez um trâmite ali, vendeu para outra companhia de comunicação, fazendo palestra aqui com a esposa, fazendo palestra para 500 pessoas, vai para fora, chega na Inglaterra e aí se depara com outro cenário e você precisa reconstruir. Onde que começou essa reconstrução? Qual foi o trabalho que você assumiu? Bom, depois de trabalhar CLT ali né, ajudando as pessoas ali, algumas empresas, eu fui trabalhar com o pai da minha esposa, que ele tem uma empresa de Ele transporte foi até lá. uma ponte para vocês chegarem lá ou não? Não, não. Não, Ele, vocês não, tomaram a decisão de estar lá já, mesmo e ele já estava por ali. já estava por ali. Ele já trabalhava lá há 10 anos com mudanças, né? Dentro de Londres, ele fazia mudanças de casas mesmo assim. E aí eu iniciei uma proposta na qual eu seria, no caso, o famoso helper, que é o cara que ajuda a carregar a mudança. E aí, quando eu tô dentro desse serviço e tô olhando ali, por mais que eu tô carregando peso e eu tô falando, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, mas o que que eu posso tirar daqui e transformar em algo O melhor? empreendedor, ele tá descansando, Sim, ele tá pensando, como esse cara ganha é, dinheiro, né, cara? Eu tô, tô trabalhando, como tava, que esse cara tava, faz isso? tava puxando um sofá e pensando, o que que eu vou fazer aqui? Aí eu comecei eu falei, eu trabalho muito bem com a internet, por que eu não melhoro isso aqui? Aí eu cheguei no meu sogro, né, o pai da minha esposa, e falei, Sim. eu tenho um dinheiro ainda e eu posso fazer um investimento aqui e eu queria ver com você de eu ficar atrás de um computador, porque eu consigo fazer mais dinheiro atrás de um computador do que carregando um móvel. Isso aqui é uma perda de tempo para mim. E eu não tenho lucratividade. Eu posso fazer essa empresa crescer mais. Quanto tempo você ficou no operacional para ter essa visão, André? 3 meses. 3 meses. Cara do céu, loucura, cara. Precisava entender. É bom que eu passei pelo processo. Então eu sei o que que o motorista passa, eu sei o que que o ajudante passa, eu sei o que o cliente passa com a mudança, todo o estresse envolvido dentro dela. Então foi ótimo. Cara, e uma dúvida, você então, quando foi para esse lugar, nem contava em se envolver necessariamente nesse objetivo com o pai da sua esposa, em negócios em si? Nada. Não tinha nenhuma expectativa De disso acontecer. conexão. Não. Era um fator assim, bom, beleza, tô indo pro Brasil, um exemplo, e você encontrou alguém, mas você não estava esperando encontrar essa pessoa. Foi pra Inglaterra, estava lá na situação, mas você não estava esperando então contribuir com esse cenário. E aí agora vem, cara, você com esse processo, 3 meses no operacional de um negócio de logística na Inglaterra, trabalhando com alguém que você não contava, apesar de ser uma pessoa próxima, Sim, claro. e aí te dá o estalo, cara, posso resolver esse problema. Sou Eu capaz. vi uma dor. A dor era que tinha muitos clientes, bons e ruins, assim como na parte de provedor, mas também tinha as empresas. Quem estava pegando essas empresas? Por que que nós não estávamos lá?
O crescimento gigantesco que a Amazon teve no lockdown, falei, por que a gente não está indo lá coletar os pallets da Amazon e levar para outro depósito da Amazon? Comecei a me fazer as perguntas, padrões. Por que a gente não está pegando pallets de perecíveis e levando para o mercado? Muitos têm a carreta própria, mas por que a gente não pode fazer isso também? Porque agora a quantidade de comida que está sendo comprada é muito grande. Que agora a quantidade de Ninguém quer se serviço... arriscar. E os únicos que estavam acontecendo eram os transportes. Os transportes eram os únicos que podiam. Ou seja, você ainda viu uma oportunidade de mercado em ascensão para você poder falar, posso pegar essa onda um pouco mais para cima do que se eu fosse iniciar ela. Ou seja, cara, o problema virou uma oportunidade. Claro, é sempre assim. É o que eu te falo. Você tem que ser um solucionador de problemas. O empreendedor tem que ser esse cara. Ele não pode ficar dentro da empresa dele, martelando na cabeça dele, que como ele vai crescer a empresa. Ele tem que perguntar para ele qual que é o problema da empresa dele. E por que ela não está crescendo? É o funcionário ruim? É contrato que não está sendo fechado? O setor comercial. É o setor comercial que não está desenvolvendo, não está produzindo? A compra dos meus perecíveis está pagando um valor muito alto? Porque qualquer comerciante, ele ganha na compra e não na venda. Cara, e um detalhe, você tava do lado de um cara que trabalhou 10 anos e não viu a oportunidade que você viu. E você, 3 meses, entendeu um processo, precisou vivenciar. Acredito assim, até em uma força maior. Às vezes Deus nos coloca em cenários de dificuldade para a gente poder experimentar fases que a gente não conhece. E você encontrou o problema, cara. Encontrou o problema. E aí, quando você fez a proposta, qual que foi a... Ele aceitou. Não entendendo muito, né? Ele é uma pessoa com 60 e poucos anos, então Sim, é difícil para ele não questionar, né? Na verdade, ele não entende por que a nossa faixa etária ganha dinheiro com internet. Tem que ser trabalho braçal. Ele não entende que a cabeça funciona muito bem. Por que que tanto não é quanto tão os outros. desafiador, tão cansativo como o meu e por que que vai dar mais retorno? Basicamente Porque ele isso. pensa que, assim como ele foi criado, são criações, né? Ele foi criado que, ó, você tem que carregar isso aqui para ganhar dinheiro. Então, você tem que ter essa força bruta aqui para que você tenha valor do Sem seu dinheiro. esforço, sem retorno. Sem esforço, sem retorno. Mas eles pensam que o esforço é só braçal, corporal e não mental. Não intelectual, né? Não o cara É uma pensar coisa, ali. sim, trazendo uma... Porque o empreendedor é isso, ele pensa em várias camadas que está acontecendo na empresa dele. Qual é a camada 1, qual que é a camada 2, qual que é a camada 3, qual que são as diferenciações de camadas? Por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo como eu quero? Sim. Por que só está acontecendo coisa de ruim? Aí quando a gente começa a entender o jogo, quando você pula de ponta na piscina, muitas vezes você dá um passo maior que sua perna, que é o que acontece com esses maiores empresários. Isso É é a hora que ele dá verdade. certo. Isso é verdade. Porque tudo é mental. Primeiro você tem que acreditar na sua cabeça. Minha maior validação foi no maior risco que eu coloquei. A minha maior Sempre validação foi no maior Sempre risco. é. Sempre é. Todas as validações que eu tive foram no maior risco que eu tive. Todas as vezes que eu tomei uma decisão de mudanças drásticas, igual, posso colocar da maneira 1. Quem faz sozinho? Vocês não devem fazer isso. Eu fiz. A pessoa deve ficar quieta. Tem que engolir seco. Ah, não, agora eu já fiz aqui toda a minha empresa online. Vou mudar para Espanha. Não, vocês não devem fazer isso. Eu fiz. Tá tudo funcionando. Toda vez que alguém vai lá e me fala para mim não fazer algo, aí que eu vou lá Você e fala, falo, não, cara, calma, deixa eu pensar aqui. Eu não vou pelo ego mais. Sim. Eu não é mais a situação do ego. Agora é a situação do quê? Peraí. Deixa eu ver se ele tá falando. É o melhor é a sua frustração imprimindo o que você acha que é a solução em Mas mim. eu acho que o melhor do mundo é você se frustrar. Você só cresce com frustração. Exatamente. Uma criança só para de cair quando ela rala o joelho. Isso é verdade. Não tem como. A gente vê, a gente aprende muito com nossos filhos. Quando os filhos nascem, eles ficam caindo e levantando, caindo e levantando. E você fala assim, será que eu levantaria tantas vezes igual eles levantam? Porque esse é o ponto da vida. A gente vai apanhar muito ainda. Capacidade de se reinventar dentro do caos. Dentro do caos. É sempre isso. Quem sabe navegar no caos ganha o mundo. E eu vejo assim, né? Até uma analogia, se você pegar a geração mais antiga, todos eles, falar como que você aprendeu a nadar? Cara, um dia eu tava lá, meus amigos estavam lá, pulei na água e aprendi. E hoje a gente cria muito fatalismo para as coisas, né? Essa questão de criar muito fatalismo às vezes é o que atrapalha. E eu vejo assim, há uma história sendo contada na cabeça de todo empresário, que ele mesmo se conta. Então, assim, até aqui a história é sucesso, daqui para lá é fracasso. Esse daqui para lá é fracasso, às vezes é o maior bloqueio que ele tem para realmente ter sucesso. Ter o sucesso que E ele aí tanto você, queria, né? você olhou 3 meses de operação e disse assim, pô, na verdade fracasso é eu permanecer aqui carregando caixa para resolver um problema que eu não vou resolver no final.
então vou atrelar isso daqui. E aí você tomou a decisão, ele topou mesmo sem entender. E qual que foi o resultado do primeiro cliente que vocês pegaram? Como que foi o processo para você adquirir esse primeiro cliente nesse negócio? Na verdade, é assim, nosso trabalho lá tem um negócio que chama Google Local Service, que Uhum. aqui ainda não tem no Brasil, que é basicamente você colocar uma verba igualzinho no tráfego, você direciona aos bairros, à cidade ali que você quer, e aí o Google te entrega em ligação. É diferente. Você, lá em cima da onde veio Não é pesquisa, patrocinado, por é exemplo. pesquisa. Mas Quando é só você, telefone. não, vou te explicar. Quando você pesquisa lá, tipo assim, ó, a empresas de mudança, você vai pesquisar lá. Aí vai aparecer lá o patrocinado, não vai aparecer? Sim, sim. Isso, é em cima do patrocinado. Vai aparecer a empresa e o telefone e uma cartinha de mensagem. Que você pode ligar ou mandar um SMS para a pessoa. E aí Legal. isso tem lá. Aí o que acontece? A gente foi pioneiro. Saiu, uma semana depois a gente aplicou. Aí o que aconteceu? Nosso telefone começou a tocar. Começou a tocar. E ali, aí é legal que... É bem legal porque você sabe de onde está vindo. Ele fala assim, from Google. Então Aham. você já sabe que veio do Google a ligação. Entendi. Então o Google já está te avisando, ó, vou te cobrar. E ele cobra por ligação. Não é muito barato, é ok, mas é um investimento. Sim. E aí começamos a receber ligação e fechar o serviço. Ligação e fechar serviço. Criou um processo de captação. Isso, sozinho, de lead. E já me fala disso, André. Tem cara que constrói o processo para servir um negócio que não tem cliente. É Você isso aí. basicamente construiu uma base de cliente para ter um negócio, sabia que aquele seria uma fonte. Claro, foi uma aposta também, né? Que todo Sim. empreendedor vive apostando pro negócio dele. Mas assim, qual que é o fator que diferenciou você de dar certo? Porque eu imagino que outras pessoas tentaram fazer isso e não conseguiram. Mesmo com as mesmas condições. O que você pensou de diferente? Foi o meio de captação que você acredita que foi o que mais impactou? Primeiramente foi esse, porque era uma ferramenta nova, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém queria apostar, porque lá na Inglaterra é muito difícil o empresário ali apostar no Google Ads. Tá? Uhum. Ali o tráfego pago para eles acham que não funciona. E aí, quando chegou a pandemia, esse negócio, todo mundo em casa, precisando de serviço, e o único que podia era a parte de meio de transporte. Você podia fazer mudança, com todos os aparatos, é claro, para fazer a mudança. Sim, sim. Tinha que estar com máscara, luva nas botas, então tudo você tinha que estar coberto. Então, quando a gente apostou no Google, começou a dar certo. Aí a gente apostou num outro marketing lá, que é a compra de leads, mas dentro de sites próprios que As fazem... famosas listas, né? Isso, mas lá não é assim. Lá é assim, você entra nesse site, que são sites que são muito grandes já no mercado, já estão há mais de 10 anos no mercado lá, e eles entram lá por confiar. O povo inglês, eles são muito leais a algumas ferramentas, né? Então, tem uma lá que chama Checkatrade, que é uma ferramenta que é muito usada mesmo. Você pode achar desde do cara para arrumar um encanamento até o cara para construir sua casa. Você E acha quem tudo. tá lá geralmente é bem recomendado, bem requisitado. Não, você precisa passar por uma seleção. Então, não é qualquer Ah, empresa que está lá dentro. Você não pode entendi. simplesmente ligar lá e entrar. Você tem que ter vários insurance, que são seguros dentro da sua Uhum. empresa. Tem que passar por um questionário deles, tem que falar onde você atua, tem que provar que você tem um local para de atendimento. Então, é mais difícil. Uhum. Mas todo mundo consegue passar nos requisitos, tá? Só tem que... Realmente ter paciência e prosseguir o processo ali. Sim, ele vai ter que gastar um pouco de dinheiro na empresa dele, que Uhum. seria segurança, no mínimo, para poder fazer um serviço para um cliente, poder ter seguro ali das mercadorias do cliente, que isso é necessário, né? Então, Entendi. nós mesmos temos 4 tipos de seguros dentro da nossa empresa. Um seguro para transporte, um seguro para não bater num cone na rua, o seguro da van em si, né, que é Uhum. obrigatório do país, e um seguro dos itens do cliente. Caraca. Então assim, cada coisa tem A tem hora um que o cara seguro. bate o olho, vê essa qualidade no sentido, né, preocupação com o serviço, então já diferencia muito. E aí, você começou a rodar esse meio de captação. Como que foi o primeiro mês desse negócio, André? Eu cresci a empresa 25% no primeiro mês. Mas olha só, né, que coisa. Isso não é resultado de você estar lá, é resultado de você já ter tido a empresa de internet, de você já ter trabalhado com marketing aqui do Brasil. Aí você chegou lá, você se deparou com um problema e só utilizou a força do canal de comunicação para resolver e potencializar esse problema, cara. Com certeza. E a minha proposta foi: você não vai pagar o salário. Eu vou fazer meu próprio salário. O seu faturamento hoje é esse. Eu vou entrar e o que eu fizer a mais você vai me pagar. Essa foi a proposta que eu fiz para ele. Caraca. Então aí, no primeiro mês ele já me pagou um valor legal, que eu já não estava recebendo, sendo só o ajudante, assim, Já carregando ganhou liberdade ali, de já certa ganhou uma forma. liberdade, ele já entendeu o processo, continuou crescendo. Aí nós começamos a ir atrás de
de parceiros mesmo. Uhum. Começamos a entrar em contato com empresas, na qual eu poderia ter uma van fixa lá dentro, trabalhando para eles e entregando. Dedicar a preocupação com o comercial, que é de onde vem o dinheiro. Com certeza. E aí foi onde a gente conseguiu o primeiro parceiro lá, na qual a gente deixou uma van nossa e o nosso motorista full time lá dentro. Então ele trabalhava 5 dias na semana, lá das 8 às 6 da tarde. Isso tudo sem o inglês, André. Sem o inglês. Só por e-mail. Né? Não, mas ali eu Cara, já estava melhor, já estava se já tava melhor, já comunicando. estava melhor. Ainda Cara, não. que Não. show, cara. E aí, beleza. Qual que foi o ponto de inflexão desse negócio? Porque assim, ó, você criou a solução e a solução estava em ascensão. Aí você fica frenético, né? É natural do empreendedor, do empresário, quando ele tá ali, ele chega nesse ponto. Aí você chegou, provavelmente, nesse momento de falar, pô, cara, vou ter que estar com comercial. Quando chegou nesse lugar, a equipe permaneceu? Como é que foi? Teve que ter mudança? O que aconteceu? Teve que ter aumento da equipe, né? Chega num Entendi. momento que aí você começa a sair do telefone, vai dar mais aquele passo para trás, olhar um pouco mais amplo o que está acontecendo na empresa, quais de novo são os problemas que você está enfrentando ali, porque chega uma hora que você estagna. Sim. Aí começa ali, 2 vans, tá estagnada, vamos comprar a terceira? Não vamos? Como que tá o caixa? Aí você desenquadra sua empresa de um lugar e já vai para Nossa. outro, já começa a subir os impostos. E aí os impostos de lá são Pesados. fortes, são bem fortes, assim, não é qualquer empresa que fica ali, não. Que permanece, né? Então, e você lá tem um imposto diferente que você é coletor, que chama o VAT. O VAT é assim, você cobra do cliente e você guarda o dinheiro. Não é seu, é do governo. Em 3 Hum, meses o governo vai falar, e aí, você coletou? Aí você tem que mandar todos os extratos bancários. Aí quando volta ele fala, ok, você coletou e então 20% aqui você tem que passar pra gente. não é Brasil, não. Não. Aí você guarda. Não, engraçado que sua conta tá bem rechuchuda, assim, ó. E aí você sabe que em 3 meses você tem que devolver pro governo assim, esse Meu dinheiro. Deus do E você céu. só coleta para eles. E o cliente final, o varejo, ele não quer pagar esse imposto. Por mais que ele tá pagando no combustível, na comida, ele quando é uma empresa O cobrando governo dá a dele, responsabilidade pra para você de você. cobrar deles. E se você não cobrar, você tem que Eu cobrir. tenho que cobrir. Porque eu vou pagar 20% do que tá ali. 20%. Do que eu recebi do cliente. Então eu tenho que falar, deu 100, o cliente tem que pagar 120. Aí esses 20 eu tenho que catar e guardar. Entendi. E aí daqui 3 meses eu falo, quantos 20 você É o, guardou, é o meu? dízimo do governo. Isso, É o dízimo do podemos governo. dizer assim. Mas Ca- você vê para onde vai, pelo menos, Sim, né? sim, Vai para a rua, você vê que estão ali bem recapeadas, tem sim. bastante sinalização, tem bastante câmeras, então você vê para onde está indo, né, o dinheiro. Legal, André. Cara, e aí você sai de toda essa trajetória, chega nesse lugar, começa a rodar um negócio, e quando é que o André diz, cara, vou mudar, porque pra mim não quero mais, não quero mais, ou tenho uma decisão estratégica para sair daqui e ir para outro país. Quando que você decidiu mudar e para onde você mudou? Então, começou quando eu e o pai da minha esposa, ele simplesmente queria ir para um lado, eu queria ir para outro. Como eu falei, são culturas diferentes, né? Ele tem a cultura mais antiga, né? Uma pessoa de 1960, eu estou aqui em 1990, 1987, 90. Gerações Então, são diferentes. gerações diferentes, são ideias diferentes, estamos buscando coisas diferentes, Sim. né? E ele estava querendo se aposentar, eu estava querendo continuar. E aí eu falei, então você vai para cá, eu vou para lá. A gente se desligou. E nesse momento eu falei, bom, agora eu tô sozinho de novo. O que eu vou fazer? Claro que eu tenho minha esposa que a Mari é maravilhosa, ela me ajuda em tudo, me apoia em tudo, todas as decisões que eu tomo, ela tô com você. Tô com você, eu sei que é o melhor. Vamos fazer, eu sei que você tá fazendo o melhor para Muito nós. bom. Aí tomamos a Não decisão, só ela, né? Você tem mais duas lá que. né? Papai, Não, vai comigo, papai. Vai que vai né? dar certo. Vamos tentar, vai dar tudo certo no final. Muito bom. E aí a gente chega, vai para cima de uma nova temática. Já não tinha mais as 2 vans, aí só tinha uma que eu deixei uma para ele, uma para mim. Falei, bom, nós temos que começar tudo de novo. E nós temos alguns contratos, como que a gente vai suprir? Comecei a ligar para alguns parceiros, né, que fazia, quando dava serviço sobressalentes, eu passava para os parceiros que não tinha ali na van. Então, comecei a fechar parceria com alguns parceiros ali de vans também. Falei, ó, cara, tudo que eu puder aqui, você me supra aqui, me cobra um valor menor, eu ganho uma comissão e etc. Vamos embora. E começamos. E foi puxando parceiro daqui, puxando parceiro dali. E daqui a pouco eu falei, Mário, nós estamos precisando melhorar um campo, que é os contratos. Precisamos ter segurança. Nós vamos ter uns contratos de 5 anos para a gente ficar seguro que aquele serviço e aquele dinheiro vai cair para a gente. Porque Previsibilidade de e negócio. outra, porque é sazonal. Chega lá inverno, começa a nevar, cai o rendimento.
cai a Entendi. produção. Então a gente tem que saber o que nós vamos fazer nesses meses aí para aguentar os meses de verão, porque o verão é maravilhoso. Agora mesmo, de abril para frente, é Aham. maravilhoso, Mas até. até no Brasil, eu tenho alguns amigos donos de transportadora, eles mesmos me passam, falam, ó, Jeremias, a gente vende, vende, vende. Cara, deu dezembro, a gente só volta a trabalhar de verdade com caixa, recupera o que a gente parou ali, é março, abril, cara. Mesmo no Brasil. Agora imagina um lugar onde, pô, tem neve, não tem É, como você trabalhar, não tem o que é, você fazer. é difícil. Os dias que neva não dá para trabalhar, a van fica parada. A van parada é um custo altíssimo. É um custo altíssimo. Porque só o Cada seguro dia da operação conta. conta. É um dia pelo outro. Um dia você faz mais, outro dia você faz menos, e aí no final da semana você fez a sua meta semanal. É isso. Quando você ficar 2 dias parado, você E você quebrou falando do custo da completamente. van, André, me veio uma pergunta aqui. Cara, e se a tacada de comprar van não tivesse dado certo? O recurso que você tinha ainda daria para você fazer muito, ter que se manter ali? Ou já teria sido um all-in ali, comprar a van nesse momento que você decidiu empreender para a N- parte de logística? Nesse caso foi um all-in. Porque assim, o empresário, que o empresário sabe, a gente está ali com o dinheiro. A gente fala assim, dinheiro não se move. Você deu uma telha ali, ele vai ficar ali. E é como eu disse no começo da conversa, o dinheiro tem que girar. E eu falei, cara, se ficar aqui, nós vamos gastar. Se eu comprar a van, eu vou ter que arranjar serviço. Aí é o pensamento que você vai ter que ter. Ou eu Legal. executo uma coisa, ou eu torro o que eu tenho. Então eu tinha duas possibilidades. Ou eu fico com o dinheiro guardado, Ou vira receita. ou vira receita. E aí, se virar receita, eu vou ter que rebolar para conseguir serviço. Sim, com E certeza. aí, Seu problema deixa de ser como você mantém aquele dinheiro e passa a ser como que você faz aquele dinheiro virar com mais dinheiro. certeza. E é isso que o empresário faz. De novo, é assim que ele vai comandar a empresa dele. Ele vai trazer uma cultura para a empresa e dentro da cultura ele vai poder fazer os riscos. Porque a nossa vida é risco. Não tem como Uhum. mudar isso. Nós estamos o tempo todo se arriscando. Seja para comprar uma van, seja para contratar um funcionário novo, sem experiência, seja para você fazer uma ação nova de marketing. Você está se arriscando, você não sabe se vai dar certo. Isso é verdade. E não tem. A certeza que a gente tem é que amanhã a gente tem que acordar e ter um novo cliente. Isso é É verdade. isso que a gente faz hoje em dia. Acorda, qual que é o novo contrato que eu vou fechar? Como que eu vou captar meu novo cliente? A gente dorme pensando num problema e normalmente acorda com uma solução. Isso é Não verdade. sei se já aconteceu isso com Sim, você. sempre. Dormir com Sim. aquela dor de cabeça no Todas outro as noites dia. eu tenho um problema para Aí no resolver. outro dia você acorda e fala, não, eu não pensei nisso, né? Isso é Eu não fiz verdade. isso ainda. Sempre aquela pergunta Isso é que vem. verdade. Quando você dorme com uma pergunta, você acorda com a resposta. E a resposta foi: vou ter que fazer isso aqui virar dinheiro. Vou ter que fazer isso aqui virar dinheiro. E aí você foi embora pra Espanha. Você, a Mari. Mas isso foi um processo. E isso foi bem planejado, para falar a verdade. Porque lá nós compramos linhas telefônicas virtuais, na qual eu funciono pela internet, então eu não preciso estar com o telefone fixo lá. Então eu criei uma linha virtual com secretária eletrônica. Ainda tava na pandemia? Não, isso não. Isso já estava falando de 2024, Ah, 2025, já tinha saído. caraca, Aí nós legal. falamos assim, bom, vamos lá. Vamos entrar aqui e vamos pesquisar. Aí nós achamos. Parte virtual, criamos a linha, fizemos um teste. Ficamos 3 meses ali. Bom, não está caindo, a prestadora é boa, vamos seguir. Vamos mudar para a Espanha. Vamos fazer o teste ficar 1 ano longe, para ver como que ela se comporta. Aí todo mundo, família, Vai quebrar. amigos, não faz isso. Vocês são malucos, vocês acabaram de pegar a empresa. Vocês acabaram de Começou a dar desfazer a certo, você vai. cidade. Você vai. Vocês têm que ficar aqui pelo menos mais uns 10 anos. Nossa. É sempre aquela opinião jogando você para baixo. Sim. E aí eu e ela falando assim, eu quero ter qualidade de vida. A gente trabalha 24/7. Então, pelo menos qualidade de vida. Eu quero não olhar lá para fora e ver só cinza, cinza e cinza. Vamos mudar para a Espanha pelo menos para ver sol? Brasileirar um pouco, pelo menos meu clima. Né? Foi dito e feito. A gente olhou uma casa, deu certo. Nem pensamos. Deu 3 meses. Em 3 meses. Nós tínhamos feito tudo já, estava tudo pronto. E eu fiquei 2 anos falando que eu ia mudar para a Espanha. Desde 2023. Foi a primeira vez Desde em 23. 2023 fui para a Espanha a primeira vez. Na casa da minha sogra. Fui lá. Fui conhecer. Me apaixonei. Aí eles moram perto da praia, né? Aí me apaixonei. Voltando, falei, quero mudar na Espanha. Quero morar na Espanha. Comecei. Eu vou fazer de tudo pra gente morar na Espanha. Aí nós começamos. 2025, deu janeiro, a gente achou a casa. Abril, eu mudei. Simples assim. Decisão. Mandei um monte de caixa. Já trabalhava Decisão. com a Decisão. parte de empresa. Já trabalho com mudança. Eu falei assim, peraí, eu não vou mandar minha van lá, mas eu conheço um monte de empresa que pode enviar. Com certeza. Paguei uma empresa,
enviei todas as minhas coisas para lá, 3 meses antes, fiquei só com roupa picada assim, lá em casa. Quando chegou lá, falei, estamos indo. Pegamos um avião, sentamos lá, acordei na Espanha. De um dia para o outro. Ninguém entendeu nada. Minha família não entendeu, a família dela não entendeu. Meus amigos falaram, meu, como assim? Todo mundo. E desde então nós estamos lá. Faz 1 ano e 2 meses que nós estamos lá. Tá tudo funcionando maravilhosamente Melhor bem. decisão que você Foi a tomou. melhor coisa que nós fizemos. As 2 filhas, vai pra praia, eu vou lá Muito na bom. areia. Meu, é sol todo Muito dia. bom. Faço caminhada na praia todo dia de manhã. Uau. Não fazia nada. E assim, eu imagino que talvez até o custo, às vezes, ele não que seja menor, mas ele é mais bem aproveitado, né? Porque você vivendo num lugar onde não é o nosso clima, né, cara? Querendo ou não, a gente tem que entender, né? Onde é o nosso clima. A de Espanha parece mais, ou seja, o seu dinheiro passa a ser mais bem aproveitado, né? O que você viveria bem aqui no Brasil, você tá vivendo bem no exterior e numa condição de vida decidida por você. E aí surge um negócio pra mim. Cara, por que que os empresários brasileiros têm o hábito de achar, eu não tô dizendo sair do operacional, mas que ele tem que estar dentro do negócio dele 24 horas? E o que que o André entendeu? Que fazia parte do processo ele também não precisar estar no ambiente onde o trabalho está acontecendo. Qual que é a virada de chave que você passa pra galera a respeito disso? O empresário, muitas vezes, ele acha que o negócio não roda sem ele. Esse, esse é a cabeça do microempresário. Ele acha que se ele não estiver ali, vai virar bagunça. Vai ter baderna. Mas, de novo, tudo isso é fundamentado em cima da cultura. Se ele não cria uma cultura na empresa, ele não vai criar uma empresa sólida. Ele não vai criar uma empresa que cresça ali sozinho. O bom empresário é aquele que faz uma empresa funcionar sem ele. Eu, nesse exato momento, estou aqui, no Brasil. O meu setor está inteiro lá na Inglaterra. A Mari está cuidando à distância. As meninas estão atendendo o telefone, estão fazendo fechamento. E é claro que meu celular está bipando toda hora, falando que está chegando proposta de trabalho, está chegando proposta de emprego, e-mail de funcionário, está chegando cotação nova, está chegando serviço novo. Está chegando. Mas eu estou aqui. Eu não preciso estar lá para o negócio estar rodando. Então, quando o empresário entender que a hora que ele criar uma cultura dentro da empresa dele, e ele seguir essa cultura à risca, ele tirar o ego dele de lado, entender que ele é só mais uma peça do xadrez ali, e ele nem é o rei, às vezes ele só é um bispo. Ele tá ali só para, ó, gente, daqui para lá, daqui para lá. Ele vai entender Tem que gente que acha que o jogo depende dele, cara, da empresa. quando ele acha isso, é por isso que a empresa dele não vai para Ou frente. seja, ele vira a peça matriz da empresa. Todo mundo é limitado. Todos nós. Todos nós. Se você abre... Hoje eu estava falando com um dos nossos parceiros, ele é nutricionista. Ele é limitado, ele consegue atender 12 pessoas num dia só. Trabalha 12 horas. Ele começa às 7 da manhã, termina às 7 da noite, 8 horas da noite, 12 pessoas. Só que ele foi lá e abriu agora uma rede com mais nutricionistas agora. Ele consegue atender 30 pessoas por dia. Porque o time dele está atendendo junto. Mas se o ego dele determinasse, é 12, não tem o É que fazer. 12, não consegue mais. Nem você, como empresário, vai conseguir fazer mais. Não tem como. Então, ou você entende que você tem que abrir os braços e virar um povo dando intenções para várias pessoas ao mesmo tempo, e que eles são os seus braços e que eles estão trazendo tudo para você no final, que, de novo, é sobre a cultura. Se você for trouxer o time e o time abraçar a sua ideia, pode ficar tranquilo. Você vai navegar por muito tempo. Em Oceano Azul, tá? Não é difícil. Todo mundo. E o brasileiro, quando ele entender que ele pode dominar o mundo, eu vejo isso aí todo dia lá. O brasileiro sai daqui do país, trabalhando 8 horas por dia, querendo trabalhar até sexta. Né? Porque sábado e domingo eles têm que fazer o churrasquinho deles. Quadra, futebol, Sim. campo. E 8 horas por dia, acabou. 40 horas semanais. Ele vai para lá, querendo fazer o jeitinho brasileiro. Esse é o problema. Ele sai daqui dessa cultura, sabendo que não tá dando certo. Aí Sim. ele vai, eu vou me aventurar, eu vou para lá. E ele quer fazer as mesmas coisas que ele faz aqui. Não vai dar certo. Nunca deu. Aí ele chega lá, bate numa parede. Bate em outra. Bate na terceira. Aí ele começa a falar inglês. Mas ele não tem documentação. Ele tá falando inglês, ele tem 50% já de chance. Porque ele com inglês, ele consegue arrumar emprego, mesmo sem documentação. Porque tem muita gente lá que dá emprego sem documentação pro pessoal. Se ele pegar só com esses 50%, ele ganha dinheiro. Só que ele vai trabalhar 12 horas por dia. Ele não vai ficar no feriado parado sem fazer nada. Não, porque ele começa a ver o dinheiro. Ele
começa a entender o dinheiro. Ele não consegue ainda jogar o jogo, mas ele começa a entender o dinheiro. Como que ele começa a ver? Vale 6 vezes mais, 7 vezes Uhum. mais. Então, quando ele chega ali no final de semana, ele faz lá, ele converte o dinheiro e fala, ganhei muito dinheiro, vou Uhum. continuar. Ele Uhum. começa a abraçar a causa. Mas a causa é dele ainda. Não é a causa do empregador. É a causa Uhum. dele, ele fala assim, opa, eu tirei 1.000 libras essa semana. São 7.000 reais. Só numa semana. Aí ele pensa, se eu continuar nesse ritmo, eu vou ter 28 mil. Esse é o pensamento dele. Sim. E ele não tá errado, ele tá começando a entrar no jogo, mas ele não entendeu o jogo. Que é o quê? Eu vou abraçar meu patrão. Eu vou virar gerente disso aqui. Eu vou aprender inglês agora. Agora não, eu vou virar um batata aqui, ó. Porque o nível de batalha do brasileiro é um nível de alto nível. O cara tem vontade. O problema é que no Brasil o cara tem que ganhar e saber administrar. Uma frase que eu sempre falo quando eu vejo amigos que estão fora, eu falo assim, ó, a diferença é que você vai para a Europa para trabalhar mais e lá pelo tanto que você trabalha, você não tem que administrar. Você tem que ganhar a grana. Você vai viver, vai pagar. Agora aqui você trabalha menos, aí você ganha muito menos. É que você tem que fazer, você tem que ganhar e administrar muito melhor do que se você estivesse trabalhando 12, se você estivesse exercendo o seu negócio. Então ele vai lá e começa a ter um dinheiro que ele fala, pô, dá pra viver assim. E aí essa percepção que você falou, o que muda a cultura da cabeça do Com cara, ele diz, pô, certeza. vou agora eu vou, mas na verdade ele já podia, Ele é já que ele não podia. tomou consciência pelo tanto de esforço que ele Se ele fazia. trabalhar 12 horas aqui por dia, o que ele vai trabalhar lá na Inglaterra passando frio, ele Exatamente. faz o mesmo tanto de dinheiro. Só que Exatamente. ele não enxerga dessa forma. Eu peguei um Uber sábado, em São Paulo. Tava em São Paulo. E o cara era o quê? 7 horas da manhã. Ele falou assim, tô desde as 4. Falei, até que hora você vai? Ele falou, vou até umas 5 da tarde. Se eu não fizer 1.000 reais hoje, eu não vou pra casa. Ele entendeu o jogo. Isso é verdade. Ele tem a meta. Ele entende como funciona. Ele falou assim, eu sou solteiro. Eu tenho esse carro quitado e tenho 2 casas já. Ele entendeu o jogo. Precisava sair daqui pra poder executar Não, isso. ele falou assim, o meu ponto agora, ele falou, tô com 40 anos, a minha expectativa de vida não é mais casar, ter filho, não é isso. A minha expectativa de vida é ter mais 3 casas e morar de aluguel. Viver de aluguel só. E aí fica Aí, com uma renda ali. uma renda mensal. Ele entendeu o jogo, ele já sabe como que é. E sabe qual que é a própria meta, né, André? Porque tem cara que não entendeu uma coisa que eu vi essa semana, e é verdade. Se você não sabe dizer qual é a sua meta em 30 segundos, você não tem meta. Se você não sabe qual é o seu objetivo em 30, se alguém perguntar pra você qual que é o teu objetivo, em 30 segundos você não sabe responder, você nem sabe qual que é o teu objetivo. E pra quem não tem objetivo, alguém vai ter que definir o objetivo pra você. E aí é onde o cara sem objetivo é o Alice, no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí no Brasil tem mais gente que qualquer caminho serve do que gente que sabe qual caminho que tem que seguir. E aí Isso. agora eu quero dar continuidade nisso. Cara, você explorou um mercado, entendeu um problema, mudou, criou uma empresa autogerenciável. E nesse negócio autogerenciável que você está envolvido, você não tem como tirar a mão da massa. Mas que você sabe quais lugares você coloca a sua mão para resolver. Aí o André cria um 14º para ele. Até o 13º tá resolvido. O 14º, que é o quê? Você fazer a intermediação de pedidos internacionais. Você fazer a intermediação de coisas entre Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e China, China e Brasil. Como é que você chegou nesse lugar? Porque aí você resolveu um problema e descobriu que tinha outros problemas dentro do mercado. Quando eu descobri que eu tinha um pouquinho de tempo livre, você começa a caçar novas oportunidades. Sempre. É verdade. Então, assim, tempo ocioso te causa ou problemas ruins ou problemas solucionáveis. E tem 2 tipos de problema. O que dá para resolver e o que não dá. O que não dá para resolver, você vai ficar batendo ali? Não dá tem para porquê. resolver. Vai pro problema que dá para resolver. Então, eu olhei, eu estava querendo abrir um website para mim, uma época, para trabalhar com vitaminas, né? Cálcio, magnésio, zinco, essas coisas. Falei, vou abrir um site e vou abrir um Mercado Livre. E comecei a trabalhar com isso. Fui lá, tentando, batendo cabeça, sozinho. Sempre aprendendo uma coisa nova. Peguei uma plataforma conhecida no Brasil, fui indo. E aí eu já tinha os caminhos. Eu já sabia onde comprar e como trazer, né? Porque eu fiquei pesquisando há muito tempo. E aí, foi um caminho muito difícil, porque eu achei que eu não ia gastar tanto dinheiro, né? Com o tempo que aprendia, fiquei gastando muito dinheiro, então o tempo foi moroso, eu falei, não, isso aqui tá demorando demais, isso aqui tá demorando demais. Vai me travar. Passou 6 meses, nada, passou 8 meses, nada, passou um ano, eu falei, não. Tempo perdido. Tempo perdido. E aí, nessa trajetória, eu tinha amigos, e esses amigos já estavam trabalhando com isso, né? Que aí eu fui conhecendo esse pessoal na trajetória. Claro, né? claro. Fui participando das feirinhas online, fui fazendo isso e aquilo, e fui fazendo amizade. E aí,
Estava lá com o estoque de produto parado, dinheiro parado de volta Era para mim. bastante, André? Ah, dava na época lá, foi em 2022 para 2023, tinha lá uns, acho que uns R$ 25.000 na época. Não é uma grana qualquer. Era um Não é um dinheirinho, negócio qualquer. né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eh, não vou continuar com isso aqui não, vou deixar isso aqui para lá. E aí a minha esposa pegou e falou, por que você não vende para aquele amigo lá que já está com o site dele consolidado? Já está há mais de 10 anos no mercado. Falei, ok, boa ideia. Catei, entrei em contato pelo WhatsApp. Tô com esses produtos que você não quer comprar? Faça um preço que de custo para você. Aí coloquei uma margemzinha bem razoável ali, sim, não muita coisa, Pra não perder, para não, né, não perder e ganhar alguma coisinha também. sim, sim, pelo tempo, Ele né? só falou assim, eu fico com tudo. Nem questionou. Eu falei, eu acho que eu vendi muito barato. É aquela, Esse é o né? primeiro Quando não pensamento. tem contraproposta, tá muito barato. Não, muito barato. Aí nisso, peguei, saí, vendi, entreguei. Ele feliz da vida, pagou. Aí falei, beleza, resolvemos um problema. Risquei da minha lista e joguei o papel fora. Aí ela olhou pra mim e falou assim, por que você não continua vendendo? Ela falou, não foi nem eu. Você não continua vendendo? Eu falei, é verdade, né? Por que não? Fui lá, o fulano, e se eu continuar trazendo? Ele falou, eu compro. Eu falei, e se eu trouxer mais? Criou um negócio no caos Eu de novo. falei, você apresenta seus amigos? Eu apresento. Aí começou. Aí começou a logística de intermediação de produtos. No início, eles mandavam uma lista do que eles queriam, eu buscava os fornecedores, se estava no Brasil, se estava nos Estados Unidos, que eram esses dois que eu trabalhava nesse Uhum. quesito, e eles, por mais que eles estavam no mercado, eles não tinham todos os distribuidores e não tinham todos os fornecedores. Aí eu vi que eles tinham uma dor muito grande, porque eles estavam vendendo e comprando só das mesmas pessoas. E Ou seja, detalhe, você resolveu um problema de outras possibilidades de negociação no mercado. sim, porque assim, era o mesmo. Na verdade, eu criei um problema por várias pessoas, né? Porque tinha um fornecedor mestre e ele estava vendendo para todo mundo. Então, quando ele tinha produto, todos os websites compravam dele, E se faltasse pra ele, faltou pra todo para mundo. todo mundo. E aí eu comecei a trazer outros fornecedores, outros distribuidores. Aí eu comecei a trazer produtos dos Estados Unidos, fazer toda a intermediação, e entregar na porta deles. Aí esse cara aqui começou a ficar bravo. Aí O que que vocês estão eu, comprando, pô? pô, mas por que vocês não estão comprando tanto mais aqui? Né? E aí tem um fator muito legal, porque esse pessoal que quando é matriz de distribuição, eles têm só algumas marcas específicas porque eles viram revendedores da marca. Então Uhum. eles pegam lá 5 marcas e eles são muito fortes nisso. E eu estava querendo fazer o quê? Competir com eles nos preços. E eu estava completamente errado. Eu tinha que ir para as marcas que eles não estavam utilizando. E Exato. aí eu comecei a mudar todo o caminho. Tudo que eles pediam, eu falava assim, Oportunidades. com certeza. Só tem 250 marcas no mercado, por que eu vou ficar lutando por causa de 5? Nossa. Comecei a trazer marcas que não tinham. Esse primeiro cliente meu, no caso, ele estava com... Hoje ele tem 250 marcas dentro do website dele. Nossa. Ele está com quase todas. Tem. Nossa. Mas cada dia sai uma nova, né? Mas assim, as principais ali ele tem. Então eu falei, não vou ficar brigando por causa de 5, não, vou nas outras. E é o que eu faço. Eu chego para todos os caras e falo, tem essas marcas aqui diferentes. Vamos ou não? E aí? E aí eles começam a fazer pedido. E aí, nisso, você atuou na logística física mesmo ali, atuou na intermediação. E aí, André, para a gente já caminhar para o encerramento, qual que é o próximo passo? Considerando Brasil, 2026, considerando o momento atual, o que que você entendeu até agora do mercado internacional? Qual que é o próximo passo da pessoa do André que vem aí nos últimos 7 anos pegando problemas e tornando os problemas em oportunidade? Olha, primeiramente eu vou dizer para todo mundo ficar de olho na China. A China vai vir aí para mudar o cenário de como a gente vai distribuir produtos, né? Sejam eles físicos, sejam materiais ou de outras maneiras, ou medicais, médicos agora, que está vindo muito forte essa história médica aí Uhum. de produtos aí que todo mundo está vendo, canetas emagrecedoras, outros tipos de peptídeos que estão no mercado, Sim. está vindo muito forte. Agora o próximo passo é consolidar mais parcerias, trazer mais recursos para o Brasil e trazer quanto mais distribuidores para perto, que no Brasil tem muita gente querendo comprar. Tem muita abertura, tem um oceano azul inteiro para um monte de gente. Se a pessoa pegar um insight que vocês podem estar a um passo de mudar
faturamento que vocês têm, seja ele na China, seja ele nos Estados Unidos, seja ele dentro do Brasil mesmo, vocês comprando no lugar certo, com o fornecedor certo, sabendo se o negócio está dentro, está sendo legal, com certeza você vai mudar. Um negócio muito legal que você falou aí é que mudou o nível de aceitação também sobre a China. Com Porque, certeza. assim, eu estava em São Paulo recentemente, numa palestra do cara do Vale do Silício, e aí, antes, o que para mim era referência musical? Ah, coloca uma música aí do Justin Bieber, ah, coloca uma música aí do fulano, coloca uma música aí de um americano. Antes eu ia assistir alguma coisa, ah, esse filme é o quê? Essa série é o quê? Ela é americana? Hoje, o brasileiro já não consome nem mesmo conteúdo visual na Netflix só dos Estados Unidos. Se Não. você vê, a La Casa de Papel, se você vê, por exemplo, aquela outra série lá que eles tiveram agora recente, Round Six, Sim, tudo tem alguma relação já com outras culturas. sim. Só que a China agora, com esse negócio de outras séries, tudo já entrou no Brasil. O mercado de carros, por exemplo. O BID O tá aí. BYD, o que É, aconteceu com o mercado brasileiro? Antes a gente era movido, não que não seja, eu inclusive sou dono, né, de um. Antes nosso mercado era só Toyota. Ah, não, para nós aqui é isso daqui. Ah, não, para nós é esse, tem que ser, ou tem que ser esse tipo de carro, ou tem que ser alemão, né? Vamos comprar um Audi. Então, o nosso mercado, ele está sendo totalmente afetado e está mudando. E a geração que vai comprar agora em massa não vai ter a visão que a gente pensa da China. A geração do meu filho, a geração das suas filhas vão olhar o mercado chinês, na verdade, como eu olhava o mercado americano quando eu queria consumir alguma coisa. Ah, isso aqui já saiu lá nos Estados Unidos. Então, não, então a gente aceita. Hoje não. Hoje os nossos filhos já vão olhar para o mercado e vão falar: ah, tem na China? Sério? Já saiu? Não, quando chegar no Brasil eu vou comprar. Então, eu acredito que o maior fator é como que o cara toma a decisão de comprar do fornecedor certo. Primeiro, busca o André para ser esse intermediador. Segundo, André, qual que é o requisito que eu olho para um fornecedor, para a gente encerrar isso aqui com classe, para um fornecedor que realmente tem qualidade para entregar o produto que eu estou buscando? Bom, o seu supply, ele tem que ter histórico de empresa, principalmente. Verifica se ele tem fábrica própria, se ele intermedia essa fábrica, se ele tem histórico de venda, quantos anos a empresa dele está no mercado, se eles têm bom rates, né? Se ele está bem, as reviews dele são boas. Olha o produto dele, olha a quantidade de reclamação, veja o preço de venda, principalmente. Não vá sempre no preço mais barato. Veja o prazo de entrega, vê quanto tempo ele entrega para você. Porque hoje tudo dá para você ver. Se ele cumpre o prazo de entrega. Isso são pequenos requisitos que ele já tem que ter, tá? E se ele quiser te empurrar demais, é porque tem alguma coisa errada. O cara que te empurra demais nunca tá certo. É verdade. Peça todos os laudos. Peça todos os certificados. Se ele mandar os certificados, se ele falar que te envia nota fiscal, se ele te falar que ele tem, você pode dar devolução, provavelmente esse cara já tem 50% de chance de você comprar dele. É uma aula, André, de como fazer isso. E agora uma mensagem para aquele empreendedor que falou: cara, vou para fora, que lá fora eu vou dar certo. E esse cara bateu de frente com a parede cultural, com uma parede de forma de trabalho. Qual que é a mensagem que você, que é um cara que passou por isso, uma das fases mais difíceis do nosso planeta, da nossa era, até então não tem algo que afetou tanto a população como a Covid. Uhum. Então, você lidando com esse cenário, qual que é o conselho que você deixa para esse cara que tá fora e que quer viver o mercado exterior, mas ele é um cara brasileiro, ele é um cara que, querendo ou não, é um pouco apegado ao final de semana, porque é cultural, e além de tudo isso, talvez não entendeu que resolver problema é a melhor forma de crescer. Primeiramente, ele vai ter que largar o ego dele de lado, entender que as vontades dele não significam nada dentro de uma empresa. E se ele tomar o caminho certo, que é aprender a língua, aprender a cultura, saber que o dinheiro está nos lugares mais simples de lá, você vai com certeza vai traçar um caminho muito bom. Vai ter que ter consistência. É a palavra. Tira o ego e coloca consistência no lugar. Não tem ninguém que não vai para um lugar muito certo. Você fica imbatível com consistência. Muito bom, muito bom. André, foi um prazer ter Foi um esse episódio prazer. com você. Obrigado, Cara, viu? que aula, que aula. E em breve eu acredito que a gente faz mais um episódio com você e com a Mário, porque, querendo ou não, deve ter muito, muito conteúdo ainda, além do que você já falou aqui, com vocês dois juntos, são um casal de empreendedores maravilhoso, que a gente está aí trabalhando, né, em algumas coisas juntos, e eu acredito que a gente tem muito para crescer. Muito obrigado por esse episódio e foi um prazer estar com você aí. Eu que agradeço a audiência. Obrigado aí por ter me chamado. Que isso, foi muito bom. Tudo de bom. Laís, é isso. Ó, 1 hora.